Olá, meus amados, olá, meus amigos, como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é o Marcos Castro e nós vamos conversar hoje sobre o amor, que é a base da comunhão. Bom, queridos, certa feita, quando eu era mais moço, certo irmão saiu da igreja da qual eu congregava. Ele havia brigado com o pastor e resolveu então se afastar daquela congregação local. Esse irmão começou a fazer algumas reuniões de oração, de louvor, de estudo da palavra na sua casa, juntamente com alguns jovens do louvor principalmente. Certa feita, um jovem que tocava comigo me convidou para participar de uma daquelas reuniões. E a minha resposta foi negativa por dois motivos. Primeiro, tudo que acontecia na casa do irmão acontecia também na igreja local. Na casa do irmão haviam orações, na igreja nós orávamos. Na casa do irmão se cantava louvores, na igreja nós louvávamos. Na casa do irmão se lia a palavra de Deus, na igreja tinha a escola dominical, os cultos de quarta-feira, domingo à noite. Então não havia uma necessidade real de participar de uma reunião paralela fora da igreja. E o segundo motivo, talvez o principal, é porque naquele momento, aquele irmão era um desigrejado. Era alguém que não estava participando de um ajuntamento, de uma comunhão local. Era alguém que tinha no seu coração mágoa, rancor pelo pastor, por alguns irmãos da igreja. E essa mágoa deixa muito claro a falta de amor de Cristo, que se reflete na falta de comunhão. Aquele jovem voltou para sua casa cabisbaixo, talvez contrariado, e eu fui talvez um dos únicos jovens da igreja a não participar daquele ajuntamento. Contudo, depois de algum tempo, a verdade veio à tona. Aquele irmão, na verdade, era um lobo disfarçado em pele de cordeiro. Então, irmãos, não nos enganemos, achando que a comunhão é algo sem valor, é algo que pode ser desprezado, porque não é assim que a palavra nos aponta. Mas vejamos o que a palavra do Senhor nos diz. No livro de João, capítulo 15, versículos de 12 a 17, a palavra diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento eu peço que o Senhor abençoe a nossa mente, nos ilumine, Pai, para que nós possamos aprender, para que nós possamos ter clareza da Tua palavra, Senhor. Não nos deixe ficar, Senhor Deus, confusos, pelo contrário, que nós possamos ser esclarecidos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. E que eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. E amém. Então, queridos, aqui o Senhor Jesus, primeiramente, mostrou aos seus discípulos, no capítulo 15, dos versículos do 1 ao 11, ele mostra que os discípulos deveriam estar ligados a Ele, pois Ele é a videira verdadeira. E os seus discípulos são os seus ramos, que para frutificar, precisam estar ligados à videira. E isso mostra a importância de nós estarmos ligados a Jesus Cristo. Sem Ele nada podemos fazer, nada que agrade a Deus é possível realizar sem Jesus. Mas logo depois ele mostra a importância dos discípulos estarem na comunhão uns dos outros.
Estar ligado a Cristo é algo de suma importância para o crente, contudo, não podemos negligenciar a importância da comunhão entre os irmãos. Nós vivemos em tempos de individualismo, tempo de egoísmo, onde a comunhão a cada dia mais vem sendo negligenciada, onde há muitas pessoas que não querem mais ser pastoreadas. É muito mais cômodo ficar na frente de uma televisão assistindo a pregação de pastores distantes, de igrejas desconhecidas, do que participar da vida ativa e dos problemas de uma igreja local. Contudo, esse nunca foi o padrão estabelecido por Deus para os seus filhos. O padrão de Deus é que haja sempre o ajuntamento daqueles que creem. Nas palavras do salmista, no Salmo 133, versículo 1, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. O autor de Hebreus, por sua vez, declara em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Jesus deixa claro que é necessário que estejamos na sua comunhão, mas também é necessário vivermos a comunhão uns dos outros. E essa comunhão só é possível com base no amor. O amor é a base da comunhão entre o discípulo de Jesus. Ou nas palavras do próprio Mestre, em João 15, versículo 12, parte A, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros. O Senhor deixa claro que esse amor, contudo, não é de qualquer jeito. Esse amor não é segundo o padrão do mundo, não é segundo o padrão que os homens têm de amor, porque o padrão dos homens de amor é um padrão vão. É um amor que não passa de palavras ou de sentimento, não é esse amor que o Senhor está falando aqui. Por isso, então, o Senhor Jesus mostra que esse amor tem que ser segundo o modelo que Ele mostrou. Não é como nós queremos amar, mas como Ele mostrou que é o amor. Por isso, então, no versículo 12, parte B, o Senhor declara, amem-se uns aos outros como eu os amei. Mediante a isto, então, nós podemos afirmar que o amor de Cristo é o fundamento da comunhão. E o texto nos apresenta 3 características do amor de Cristo que devemos observar para que haja comunhão. E a primeira característica do amor de Cristo que devemos observar para que haja comunhão é que o amor de Cristo é sacrificial. Jesus prossegue mostrando aos seus discípulos que o seu amor por eles não era apenas de palavras, mas era um amor sacrificial. É muito fácil declarar que ama alguém, é muito fácil falar isso. É muito fácil falar que ama o irmão, que ama Jesus. Mas no versículo 13 o Senhor declara, ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Jesus amou tanto os seus discípulos que em poucas horas, depois daqui, Ele estaria numa cruz morrendo por eles. Naquela noite ainda, durante a reunião no cenáculo, Jesus já havia falado de forma indireta sobre a sua partida. No capítulo 13, versículo 33, o Senhor declarou, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. No capítulo 14, versículo 2, ele havia declarado, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. No capítulo 14, versículo 30, o Senhor já havia dito, não lhes falarei por muito tempo. Esses versículos mostram que o Senhor, dali a algumas horas, ele está entregando a sua vida na cruz pelos seus discípulos.
Jesus estava a apenas algumas horas de derramar o seu grande amor no Calvário, onde ele daria a sua vida, onde ele seria humilhado, sentenciado injustamente, carregaria uma pesada cruz, seria pregado no madeiro, e tudo isso por amor aos seus discípulos, isto é, por todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo, visualizando problemas de comunhão na igreja de Corinto, ele mostra que o relacionamento entre os irmãos deveria ser baseado no amor. Aquela igreja que era cheia de dons, cheia de carismas, onde muitos ali disputavam para ver quem tinha mais dons, quem era mais usado por Deus, estava em falta no requisito básico para unir tudo isso, o amor. Paulo então mostra como deveria ser o relacionamento entre os irmãos da igreja em Corinto. Em 1 Coríntios 13, versículos de 4 a 7, Paulo diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo, ao declarar essas palavras, certamente estava vislumbrando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Ele vislumbrava aqui o sofrimento do Senhor por amor. Paulo está dizendo para a igreja para que seguisse os passos do Senhor Jesus, tomasse o seu exemplo, e só assim os problemas de relacionamento cessariam naquela igreja. Jesus aqui estava dando uma grande lição aos seus discípulos, por meio não mais de palavras, mas do seu exemplo. Nós sabemos do poder das palavras, mas não há nada mais poderoso para influenciar o comportamento das pessoas do que o exemplo. Jesus entregou a sua vida como sacrifício pelos seus discípulos, pela sua igreja, por todos os que creem, por todos que vão crer. Por mim e por você. Jesus foi ferido para que fôssemos curados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida abundante e eterna. E é assim que Ele deseja que amemos nossos irmãos em Cristo. Um dos maiores problemas na igreja cristã hoje é a falta de maturidade. E essa falta de maturidade se reflete em nossa maneira egoísta de pensar. Tem crente que acredita que o mundo gira ao seu redor. Que o mundo gira ao redor do próprio umbigo. Que o culto tem que ser agradável para ele. Que o louvor tem que tocar os louvores que lhe apraz. Que a pregação tem que massagear o seu ego. Nós somos egoístas quando nos sentimos injustiçados na igreja, ofendidos porque a nossa vontade não é feita, porque nós fomos contrariados. Somos egoístas quando exigimos demasiadamente os nossos direitos e não levamos a sério os nossos deveres como cristãos. Quando eu olho para a igreja primitiva, nos seus primeiros dias em Jerusalém, e vejo como os primeiros crentes se comportavam, eu fico envergonhado. Envergonhado com o meu próprio egoísmo, com a minha própria vaidade. Quando eu olho para uma igreja onde o amor fluía, onde a comunhão se fazia real, eu posso ver que é isso que o Senhor deseja para a sua igreja hoje. Em Atos capítulo 2, versículos de 42 a 44, a palavra diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Bom, eu particularmente acredito que não tem como se reproduzir a atmosfera de Atos em nossos dias.
Não há como se trazer as práticas do mundo oriental do século I para o mundo ocidental do século XXI. Contudo, os princípios de amor sacrificial, de comunhão verdadeira, precisam estar vivos e ativos na igreja hoje. Mais envergonhado fico quando eu olho para Jesus, que não pensou em si mesmo, mas entregou a sua vida na cruz para morrer pelos outros, para morrer por pecadores, por pessoas que não mereciam. É assim que Ele deseja que amemos nossos irmãos. Não por merecimento, mas pela graça. De forma sacrificial. Muitas vezes abrindo mão do nosso tempo, dos nossos bens, em favor do outro. Mas a segunda característica do amor de Cristo que devemos observar para que haja comunhão é que seu amor é relacional. Muita gente, por diversos motivos, acaba desenvolvendo um relacionamento equivocado com o Senhor Jesus. Esses dias eu estava lendo algo sobre o primeiro reformador, Martinho Lutero. Devido ao ensinamento dos seus pais, Lutero passou a vida crendo em um Jesus distante, um Jesus encolerizado, terrível. Nas palavras do próprio Lutero, estremecia-me e tornava-me pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado. Fomos ensinados que devíamos nós mesmos fazer propiciação por nossos pecados, que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e aclamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. Para ele, nesse momento da sua vida, Jesus era alguém tão distante, tão terrível, que ele precisava recorrer aos santos, a outros artifícios para poder acessar a Cristo. Em nossos dias também muitos estão tendo um relacionamento errado com o Senhor Jesus. Um relacionamento interesseiro com o Senhor. E nesse tipo de relacionamento, Jesus tem se tornado o servo e o homem tem se tornado o Senhor. Nesse tipo de relacionamento interesseiro, Jesus tem que acatar as ordens e realizar as vontades do ser humano na terra. Alguns se acham tão senhores de Jesus que creem que podem determinar aquilo que o Senhor há de fazer. Jesus deseja estabelecer com seus discípulos um relacionamento de sinceridade e amor, um relacionamento de amizade. João capítulo 15, versículos 14 e 15 diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Aqui devemos compreender algumas verdades importantes. Primeiro, não devemos confundir amizade com irreverência, amizade com falta de respeito. Mesmo sendo seus amigos, nós não estamos e nunca estaremos em pé de igualdade com o Senhor Jesus. Por isso nós temos diante dele uma responsabilidade de obedecer a tudo que ele nos ordena. E essa obediência deve ser na base não da servidão, não do medo do castigo, mas na base do amor. O próprio Jesus nos ensinou isso. Ele já havia declarado naquela noite, no capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, obedecerão
os meus mandamentos. No capítulo 14, versículo 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Na mentalidade joanina, não há como dissociar amor de obediência. Não há como separar esses dois termos. Quem ama, obedece. Não há como alguém declarar, verbalizar que ama Jesus e viver uma vida desregrada, uma vida longe da obediência à sua palavra. Não há como fazer isso. Isso não passa de um amor vazio, de palavras soltas. O amor verdadeiro, segundo o livro de João, o Evangelho de João, está relacionado a uma ação. O próprio Senhor Deus, ao amar o mundo, Ele age enviando o seu Filho para morrer por todo aquele que nele crê. E, queridos, esse conselho vale para a vida toda. Não confundamos amizade com falta de respeito. Se você tem um patrão onde você trabalha que é seu amigo, cuidado. Ele continua sendo seu patrão. Se seu pai ou sua mãe tem um relacionamento mais de amigo com você, eles continuam sendo seu pai e sua mãe. Eu sou um pastor que gosto de ter amizade com os meus irmãos em Cristo, mas cuidado. Não confunda amizade com falta de respeito, nem com irreverência. Na parábola do filho pródigo, fica muito evidente que o filho mais velho, aquele que ficou na casa do pai, ele nunca estabeleceu com o pai um relacionamento de pai e filho, mas um relacionamento de patrão e empregado. Um relacionamento frio, distante, servil, formal. Em Lucas 15, 29, ele declara: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele está se colocando no lugar de um servo, de alguém que cumpre ordens de maneira servil. Deus sempre desejou um relacionamento mais próximo com o seu povo. Contudo, os judeus, por meio da sua religiosidade, acabaram se furtando desse relacionamento íntimo com o Senhor. E este comportamento fica muito claro aqui na imagem do filho mais velho da parábola. Jesus não está afirmando que os seus discípulos devem deixar de ser servos. Pelo contrário, Paulo, quando se apresenta nas suas cartas, ele faz questão de se apresentar como escravo de Jesus Cristo. A palavra servo no grego, doulos, escravo. Jesus está estabelecendo aqui um contraste entre o relacionamento apresentado pela religiosidade judaica no seu tempo, com todos os seus rituais, com os seus 613 mandamentos que acabavam afastando as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las, com o relacionamento que ele queria ter com seus discípulos. Ao se afastarem de Deus, os judeus acabaram desenvolvendo com ele um relacionamento servil semelhante de um patrão com o empregado. O patrão dá as ordens, sem dar as devidas explicações, esperando apenas que as ordens sejam cumpridas. Mas não é esse o relacionamento que o Senhor quer desenvolver com seus discípulos. Jesus revela a eles a vontade do Pai, mostrando que eles são mais do que servos, que eles são amigos. Jesus naquela noite já havia revelado a eles que ele partiria, que eles seriam beneficiados com a sua partida e que após a sua partida ele lhes enviaria o Espírito Santo para lhes confortar, para ser o Consolador. Nós podemos então afirmar que Jesus manifesta o seu amor estabelecendo um relacionamento íntimo e sincero com seus discípulos, um relacionamento de amizade. E a pergunta que nós fazemos é:
Qual tipo de relacionamento nós temos tido com o Senhor Jesus? Ele é para nós apenas um fazedor de milagres? Um tipo de gênio da lâmpada que tem a obrigação de realizar os nossos desejos? O nosso relacionamento com Jesus tem sido apenas de cumprir regras, de maneira servil, como um funcionário que cumpre as ordens do patrão? Ou que cumpre as ordens simplesmente com medo de um castigo? Ou o nosso relacionamento com Jesus tem sido de amizade, cuja base é o amor? Onde nós obedecemos sim, mas não por medo, mas porque nós o amamos. Que possamos compreender que mesmo não estando em pé de igualdade com Jesus, pois Ele continua sendo nosso Senhor, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele nos revela a vontade do Pai por meio da sua palavra. A Ele nós podemos abrir o nosso coração sem reservas, contar-lhe as nossas fraquezas, pedir a sua ajuda, sabendo que nós temos um Deus que se compadece de nós. Hebreus 4, versículo 15 diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E esse é o relacionamento que devemos ter também com nossos irmãos em Cristo. Não um tipo de relacionamento frio, distante, mas um relacionamento de amizade verdadeiro, de amor, de proximidade, de cuidado uns pelos outros, de oração uns pelos outros. Porque Jesus é nosso amigo, se aproxima de nós. E nós podemos nos aproximar dele. E é isso que Ele quer que façamos uns com os outros. Sejamos próximos, companheiros, amigos. Que possamos dar a mão quando o outro estiver caído, ajudar a levantar, ajudar em oração. Fazemos parte um da vida do outro. Mas a terceira característica do amor de Cristo que devemos observar para que haja comunhão é que seu amor é incondicional. Jesus prossegue aprofundando a ideia de que, mesmo estabelecendo com seus discípulos um relacionamento de amizade, eles não estão em pé de igualdade. O conceito de amizade aqui precisa guardar as devidas proporções. No relacionamento familiar, não há escolhas. Ninguém escolhe quem será seu pai, quem será a sua mãe. A gente simplesmente nasce numa família. Se nós pudéssemos escolher onde queríamos nascer, com certeza a grande maioria iria escolher uma família abastada. Seria algo muito tendencioso. Mas a família nós não escolhemos. Você nasce naquela família e faz parte dela. Mas no relacionamento de amizade, há uma escolha. Os amigos se escolhem mutuamente. Eu não posso escolher quem vai ser meu pai e quem vai ser a minha mãe, mas eu posso escolher quem vai caminhar comigo. Eu posso escolher aqueles que vão fazer parte da minha vida e aqueles que não vão. Nós não somos obrigados a ser amigos de ninguém e ninguém é obrigado a ser nosso amigo. Aqui, porém, o Senhor deixa claro que esse relacionamento não é recíproco, porque Ele escolheu aos discípulos e não discípulos escolheram a Ele. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. É evidente que, historicamente, dentro de um momento no tempo, o Senhor Jesus selecionou homens para serem seus discípulos, para seguirem junto com Ele nessa caminhada. Mas nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que essa escolha temporal, ela é reflexo de uma outra escolha feita na eternidade.
O apóstolo Paulo deixa claro que a escolha do Senhor, que o Senhor escolhe seus amigos, seus discípulos, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo de 4 a 6 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Jesus amou os seus discípulos antes mesmo deles terem nascido. E o amor que eles agora manifestavam por Jesus era o resultado do amor que primeiro Jesus teve por eles na eternidade. 1 João capítulo 4, versículo 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Os discípulos naquele contexto representavam toda a igreja de Cristo. Nós podemos afirmar então que Jesus amou a sua igreja e escolheu cada membro dela antes da fundação do mundo. Que todos nós que cremos, que confessamos a Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, foi porque antes Ele já havia nos escolhido na eternidade. E essa escolha do Senhor traz para nós alguns benefícios, sim. Devido à sua escolha, nós somos adotados por Deus como filhos. Nós recebemos a sua graça irresistível sobre nós, a justificação. Mas ela também nos traz responsabilidades. Portanto, não há motivo para se orgulhar da eleição do Senhor, da escolha que Ele fez na eternidade, não. O Senhor nos chama, versículo 16, parte B, para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Nós somos escolhidos para frutificar na obra do Senhor. E nós frutificamos para o Senhor quando apresentamos o fruto do Espírito em nossa vida, como está em Gálatas 5, 22 e 23. Nós frutificamos quando levamos uma vida de santidade diante do Senhor, como está em Romanos 6, 22. Nós frutificamos quando apresentamos ofertas voluntárias à obra do Senhor, como está em Romanos 15, 28. Nós frutificamos quando apresentamos obras que glorifiquem a Deus, como está em Colossenses 1, 10. E nós frutificamos quando dos nossos lábios flui o louvor ao Senhor, como está em Hebreus 13, 15. A eleição soberana do Senhor não está relacionada àquilo que nós fazemos ou àquilo que nós deixamos de fazer. Alguns vão tentar explicar a escolha do Senhor da seguinte maneira: o Senhor de antemão viu que o pastor Marcos iria crer, então ele faz a sua escolha baseado nessa escolha que o pastor fez primeiro. Mas não é isso que a palavra nos ensina, queridos. Romanos 9,16 vai dizer: portanto, isso, a eleição soberana do Senhor, não depende do desejo ou do esforço humano. Em outras versões, não depende de quem quer ou de quem corre, mas da misericórdia de Deus. A escolha do Senhor é feita simplesmente com base na misericórdia do próprio Deus, não no que nós fazemos ou deixamos de fazer, não no que nós escolhemos ou deixamos de escolher, mas na sua misericórdia. A palavra de Deus deixa claro que a eleição soberana do Senhor, ela é incondicional, não depende do que nós fazemos. Ele é fruto do seu amor por nós. Então nós podemos afirmar que o seu amor por nós é incondicional, que o seu amor é a fonte do nosso amor por Ele. E uma vida que cumpre o propósito da eleição de gerar frutos para a glória de Deus
certamente é uma vida do agrado de Deus, que faz a vontade de Deus. E por estar de acordo com a vontade de Deus, o Senhor tem prazer de ouvir e atender às orações feitas em nome de Jesus por essa pessoa. Como está no versículo 16, parte C, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amados, paremos agora para pensar quantas vezes nós estabelecemos condições para amar o nosso irmão. Eu só irei amar o meu irmão se, aí coloca-se uma condição em seguida. Se ele fizer a minha vontade, se ele for legal comigo, se ele concordar com aquilo que eu penso, e se isso, e se aquilo e aquilo outro. O que Jesus quer mostrar é que se ele estabelecesse condições para nos amar, certamente todos nós, sem exceção, estaremos perdidos. Se o Senhor estabelecesse condição de sermos justos, sermos retos, sermos santos, segundo o seu próprio padrão de justiça, de santidade e de retidão, ninguém passaria por esse crivo. Mas, assim como Ele, ciente das nossas falhas, morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, nos escolheu incondicionalmente na eternidade, nos escolheu, nos amou, mesmo com as nossas falhas. É assim que Ele quer que amemos nossos irmãos em Cristo. Jesus morreu por nós, sabendo que nós somos falhos, quando nós ainda éramos pecadores. E muitas vezes nós esperamos perfeição do nosso irmão quando nós não somos perfeitos. Devemos amar acima das falhas, como Jesus me amou, acima das minhas falhas, incondicionalmente. Esse é o desafio para nós como igreja. O Senhor então retorna ao que havia falado no princípio, que seu amor sacrificial, relacional e incondicional tem como propósito servir de modelo para o amor entre os discípulos, para que se estabeleça entre eles a verdadeira comunhão. No versículo 17 ele termina dizendo: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Baseado em tudo isso que eu falei acima, amem-se uns aos outros. As palavras de Jesus aqui servem para arrancar do nosso coração qualquer raiz de desavença que possa haver entre nós. Ele mostrou por nós o seu amor sacrificial, o amor que pensa mais no outro do que em si mesmo, o seu amor relacional, aquele que faz parte da vida do outro, e seu amor incondicional, que está acima das falhas do outro, para que nós possamos amar os nossos irmãos do mesmo modo que Ele nos amou, de maneira sacrificial, relacional e incondicional. Quando por causa das falhas do nosso irmão, o ódio, a mágoa tentar tomar conta do nosso coração, da nossa mente, lembremos do grande amor do Senhor Jesus por nós, que não levou em conta as nossas falhas, nossos defeitos, e nos amou. E que esse amor seja a base da comunhão na nossa igreja. Querido, que esse amor de Cristo jorre na minha vida e na tua vida abundantemente. Que possamos experimentar desse amor de Jesus a cada dia e que Ele flua de nós para nossos irmãos em Cristo. Que nós possamos olhar para Ele e seguir os seus passos. E nos esforçar em fazer como Ele fez. Essa é a base da comunhão na igreja. É esse amor de Cristo em nós. E que por meio desse amor nós possamos aparar as nossas arestas, resolver nossas diferenças e deixar de olhar tanto para a falha do outro e amar como Ele nos amou.
Que Deus abençoe grandemente a sua vida, querida, a sua igreja e a sua família. Em nome de Jesus, e que o amor dele flua na tua vida.